Boa tarde, gente. Me chamo Arilene Moreira, sou coordenadora da Atenção Primária à Saúde do município de Bela Cruz e venho aqui apresentar um pouquinho para vocês temáticas importantes aos agentes comunitários de saúde. Desde já eu falo para vocês que a gente vai fazer uma série de vídeos com temas variados, voltados ao coronavírus, novo coronavírus. E as demandas que vocês forem identificando no dia a dia do trabalho, vocês podem me procurar, mandar mensagem, ligar, e a gente vai planejando aí os próximos temas para trazerem para vocês informações que realmente sejam úteis para a atuação profissional do agente comunitário de saúde. O tema de hoje é recomendações para adequação das ações dos agentes comunitários de saúde frente à atual situação epidemiológica referente ao Covid-19. Esse vírus, o novo coronavírus, ele gera infecções respiratórias, certo? Essas infecções respiratórias, a gente relaciona muito às graves, né? Os que estão internados em UTI, aos que vieram a óbito por conta do coronavírus, mas a gente sabe que ela se manifesta de forma diferente nos organismos. Os grupos de risco, eles estão mais expostos, têm uma probabilidade maior de desenvolver uma gravidade maior em relação à resposta do corpo à presença do vírus. Mas ele pode também vir com uma gripezinha, como a gente tem ouvido aí de autoridades, né? Sim, pode se manifestar através de resfriado, mas a gente não tem noção da dimensão da resposta que cada indivíduo vai ter. Os grupos de risco, eles têm uma probabilidade maior de desencadear uma doença grave. Porém, a gente sabe de casos como crianças de 3 meses de idade, pessoas com 50 anos de idade, sem nenhuma comorbidade que vieram a óbito. Portanto, a orientação é prevenção. Não vamos arriscar, tá bom? O nome desse vírus é SARS-CoV-2. A doença se chama Covid-19, certo? Que deu origem lá, foi identificada inicialmente em Wuhan, na China. Ainda não há informações plenas sobre a história natural da doença e também não temos comprovadamente, né, de forma científica, um tratamento específico para tratar. A gente sabe que tem alguns estudos e algumas aplicabilidades de tratamentos aqui no Brasil, porém, nada que comprove cientificamente a sua real eficácia. Ainda está em fase de testes. E as vacinas também vêm se lutando para conseguir criar um imunobiológico que previna contra o coronavírus, mas até o momento sem êxito. Como é que ocorre a transmissão desse vírus, né? A transmissão do coronavírus, ela é através de gotículas. Quando a gente fala, tosse, espirra ou mesmo respira, a gente elimina gotículas. Essas gotículas são gotas de tamanho moderado, elas saem do nosso aparelho respiratório e elas tendem a cair a cerca de 1 metro, 1,5 metros de distância. Por isso a importância de se manter cerca de 2 metros de distância, minimamente, dos outros indivíduos, para evitar essa contaminação, certo? E aí, toda a superfície, objetos que forem utilizados pelo indivíduo contaminado, ao tossir, levar a mão à boca, depois pega no objeto, você vai lá, pede emprestado, utiliza aquela mesma caneta e acaba se contaminando. Ontem, em um dos áudios que eu mandei para vocês, eu falei sobre a importância de, nesse período de pandemia, não coletar mais a assinatura dos usuários de saúde, porque é um risco de contaminação desse objeto, tá bom? Durante o período assintomático, acredita-se que pode haver transmissão, certo? Tem estudos que comprovam, inclusive 2/3 das pessoas assintomáticas tendem a transmitir e levar esse vírus para as outras pessoas, porque não é de conhecimento dela que ela é portadora da doença, mas mesmo assim ela está transmitindo. Portanto, a importância da gente ter precaução padrão, independentemente de eu saber se aquela pessoa a qual eu estou prestando assistência, ela tem coronavírus ou não, é um caso suspeito ou não, ele pode ser um portador assintomático. E o que é que eu devo fazer? Tomar todos os cuidados necessários em relação ao distanciamento, higienização das mãos, evitar levar a mão a nariz, boca e olhos
E também utilizar a máscara caso eu vá me aproximar um pouco mais dele. O período de incubação. O que é esse período de incubação? É desde a contaminação com o vírus até o início dos primeiros sintomas. Em média, esse período de incubação ele dura de 5 a 6 dias, mas tem estudos dizendo que ele pode ser de 0 a 14 dias. Por isso a importância do isolamento ser garantido nos 14 dias para identificar se não houve contaminação de fato, se não vai apresentar sintoma nesses próximos 14 dias. Sinais e sintomas. O indivíduo acometido pelo novo coronavírus, pela Covid-19, vai manifestar o quê? Geralmente ele tem febre e essa febre é no mínimo 37,8, vai ser de 37,8 para cima. Esse sintoma é o sintoma mais característico, certo? Então eu tenho que observar essa febre acima, igual ou maior de 37,8 graus. Tosse. Também ele pode ter uma tosse, não é uma tosse produtiva, não é uma tosse cheia, é uma tosse seca. Dispneia, que é a falta de ar, o desconforto respiratório, o cansaço. Dor muscular, certo? Fraqueza também, indisposição. Ele pode ter espirro, tosse e dor na garganta. Também pode ter coriza. E, em alguns casos, a gente identificou também a presença de diarreia. Temos também a possibilidade de conjuntivite, certo? Em menor quantidade, em menor probabilidade. Outro sintoma também citado pelos indivíduos é a cefaleia, dor de cabeça. Ela é também frequente nos portadores de Covid-19, assim como a dificuldade em sentir odor e o paladar, o sabor das comidas. Então, se o indivíduo estiver também com esse sintoma, pode ser característica de Covid-19. O tratamento. Atualmente não temos um tratamento específico, né? E o que a gente orienta mais são as medidas não farmacológicas. O aumento da ingestão de água, o repouso e, sobretudo, o isolamento. Em relação ao tratamento medicamentoso, tem alguns estudos que desencorajam o uso de anti-inflamatórios, certo? O ibuprofeno, o diclofenaco, eles devem ser evitados nesse período. Assim também como aqueles medicamentos voltados para a gripe, coristina, benegripe, simegripe, tem algumas informações voltadas para complicações nos pacientes que utilizaram. Portanto, nesse momento, o ideal é que utilize analgésicos e antitérmicos comuns que você já conhece, como dipirona, paracetamol, tá bom? As medidas de prevenção, né? O que fazer para não pegar esse vírus aí? Realizar a lavagem das mãos frequente com água e sabão, preferencialmente com água e sabão, porque esse vírus, ele tem uma camada de gordura em cima dele. Quando a gente quer tirar a gordura de uma panela, qual é o melhor produto de limpeza que a gente utiliza? Não é um detergente? O detergente, ele quebra lá as partículas de gordura e facilita a higienização. A mesma forma vai ser com as nossas mãos, tá bom? Lavar com água e sabão é muito eficaz para inativar esse vírus, para matar, além de fazer uma remoção mecânica, né? Temos aí vídeos, né? Inclusive lá na página da saúde vocês conseguem identificar um vídeo de Carolina, minha filha, explicando direitinho a técnica da lavagem das mãos. A gente muitas vezes lava daquele jeito grosseirão, mas pode ser que em alguma parte da mão fique desprotegida e aí você não consiga ter uma eficácia na higienização das mãos. Portanto, vejam lá a técnica e apliquem, tá bom? Ensinem também a comunidade. Então, a gente deve lavar com água e sabão. Na impossibilidade de lavar com água e sabão, a gente utiliza o álcool gel, tá bom? Utilizar lenço descartável para higiene nasal. Se tiver com coriza, utiliza e na mesma hora descarta, tá bom? O ideal é até que fechasse com um saco plástico para não deixar aí contaminando o ambiente. Cobrir boca e nariz quando espirrar e tossir. Vocês já devem ter visto também orientações sobre etiqueta respiratória. Ao tossir e espirrar, evitar levar as mãos ao rosto, já que não pode levar. E as mãos a gente toca em muitas superfícies e objetos e acaba levando essa contaminação, tá bom? Então, a importância, na hora que der vontade de espirrar ou de tossir, fazer isso nessa dobra do braço, impedindo que dissemine no meio ambiente
e que também não contamine nossas mãos. Evitar tocar mucosas, né, do olho, do nariz e da boca, porque são áreas que têm vasos sanguíneos superficiais. E no momento que a gente leva a contaminação, essa contaminação adentra a corrente sanguínea com muita facilidade. Então, muita cautela. Depois de tossir ou espirrar, lavar as mãos. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas. Manter os ambientes bem ventilados, abrir portas e janelas. E evitar o contato com pessoas que apresentem sinais e sintomas da doença. Os agentes comunitários de saúde, em que eles vão poder ajudar durante essa batalha contra o coronavírus, né? Vocês vão poder, né, orientar a população sobre a doença, medidas de prevenção e sinais e sintomas, auxiliar a equipe na identificação de casos suspeitos, e isso muitos têm feito de forma maravilhosa, orientar durante as visitas domiciliares que crianças menores de 5 anos com sinais e sintomas respiratórios devem procurar a unidade de saúde. Em relação a essa procura da unidade de saúde, a gente sabe bem, né, aquele termômetrozinho que eu publiquei para vocês, quando se deve procurar a unidade de saúde. Vamos revisitar aquele material e orientar a população com base no que tem ali nas informações. Orientar durante as visitas domiciliares que apenas pessoas com 60 anos de idade ou mais com sinais e sintomas respiratórios devem entrar em contato com a unidade de saúde, ou seja, né, faz parte do grupo de risco. Auxiliar no atendimento através do Fast Track COVID-19, na identificação de pacientes sintomáticos, tomando os devidos cuidados de proteção e isolamento. Esse Fast Track é um tema à parte para a gente trabalhar depois, mas é nada mais do que um fluxograma de atendimento dentro da unidade de saúde, de forma rápida, que o indivíduo com sinais e sintomas respiratórios, ele passe pelos profissionais numa sequência, etapas até passar por avaliação médica, e ser identificado se ele é um caso suspeito, se encontra num estágio leve ou grave da doença, e são dados os devidos encaminhamentos. Vocês também devem auxiliar a equipe no monitoramento dos casos suspeitos e confirmados. Pessoal, isso aqui está sendo uma preocupação muito grande, minha, acho que de vocês também, de toda a equipe. O monitoramento, ele deve ser feito a cada 24 horas. Um indivíduo, quando é identificado como caso suspeito, não apenas confirmado, caso suspeito, apresente sinais e sintomas respiratórios, ele vai ficar em isolamento por 14 dias, a começar a contar do primeiro dia de sintoma. Tá bom? Vamos prestar bastante atenção nesse detalhe. Desde o primeiro dia de sintoma até completar 14 dias. Ele vai ficar em isolamento. Ele e todos os contatos intradomiciliares. Quem mora com ele na mesma casa também deve ficar em isolamento. E nesse isolamento deve ser feito um monitoramento a cada 24 horas, preferencialmente por telecomunicação ou mensagem. Vocês precisam ter um boletim do que está acontecendo com aquela pessoa, com aquela família, a cada 24 horas, até completar os 14 dias do isolamento. Isso é muito importante, pessoal, para a gente controlar a doença. Quando entra um caso suspeito, vai chegar ao ponto que a gente vai descobrir se deu negativo e foi descartado, ou se deu positivo, confirmando um caso de Covid-19. Ele está suspeito, então ele já precisa ser monitorado, ele já precisa estar em isolamento. Não vamos esperar chegar o resultado que está confirmado e, enquanto isso, ele está lá disseminando a doença para depois tomar a providência de fazer um monitoramento a cada 24 horas. Não, tá bom? Então, já conversei com vocês sobre isso, sobre a importância também do desprendimento em relação ao horário de atendimento. Não é hora para esse tipo de limitação, certo? Estamos enfrentando uma pandemia e se não formos flexíveis para atender a população diariamente, a gente vai perder o controle e aí vai ser difícil para todos nós, tá bom? Então, conto com o apoio de vocês para que a cada 24 horas, seja entrado em contato com a família, preferencialmente por telecomunicação, para identificar qual o estado do indivíduo doente, se tem algum sinal de agravamento e se tiver, encaminhá-lo à assistência hospitalar.
e se mais algum membro da família apresentou sinais e sintomas. No momento desse monitoramento diário, reforce a importância sobre o isolamento. Está na nossa função, enquanto saúde da família, dar essa orientação e ter o controle. Não vai ser outro setor que vai monitorar. Se a gente identificar que não está sendo cumprido, mesmo após orientações diárias sobre isolamento, aí sim que a gente vai recorrer a outras instâncias, como vigilância sanitária e até mesmo polícia militar. Tá bom? Compreendido? Se tiverem dúvida, me procurem depois que a gente esclarece. Tudo bem? No momento desse isolamento, o portador suspeito ou confirmado, né? Ele deve utilizar máscara durante todos os dias do isolamento. Para isso, a equipe de saúde da família precisa dispensar essas máscaras. Caso haja necessidade, procure o gerente da unidade que ele vai lhe orientar bem em relação ao fornecimento. Os demais membros da família orientam-se o uso de máscaras de tecido. Veja se eles têm condição de adquirir para maior proteção. E o ideal também é que nesse isolamento, o indivíduo suspeito ou confirmado, o ideal é que ele esteja em um cômodo da casa isolado para ele. A gente sabe que a realidade socioeconômica de algumas famílias não favorece esse tipo de conduta, mas dentro das possibilidades vamos orientá-los para evitar o contágio entre os membros da família. Você, agente comunitário de saúde, vai fazer visita a essa família. Caso eles não tenham como se comunicar através de telefone, vocês precisam ir, mas eu peço que não adentrem o domicílio, né? Procurem manter uma distância segura de no mínimo 2 metros para que vocês não se exponham, tá bom? Vão realizar a busca ativa de novos casos suspeitos de síndrome gripal na comunidade, realizar busca ativa quando solicitado, principalmente em casos de pacientes que se enquadram no grupo de risco, gestante, pessoas com doenças crônicas, puérperas e idosos que não se vacinaram contra a influenza. A gente sabe que os idosos foram feitas vacinas em domicílio. Os outros grupos a gente não tem perna para isso, né? E aí vai ser criada uma estratégia para que todos recebam essa vacina. E os que não receberam, precisamos fazer busca ativa para que a maioria, ou mesmo todos, se imunizem. Essa vacina que eles estão recebendo é contra a influenza, né? Não vai cobrir, não vai prevenir o Covid-19, como eu já falei para vocês, não existe vacina específica para o Covid-19. Os ACS também podem organizar o fluxo de acolhimento de modo a evitar aglomeração de grupos com mais de 10 pessoas e preferencialmente em ambientes arejados. Dentro da unidade básica de saúde, o agente de saúde também pode colaborar no sentido de organizar o público que está lá, evitando a presença de mais de 10 pessoas e garantindo também, dentro da unidade, o distanciamento de no mínimo 2 metros entre um paciente e outro. Auxiliar as atividades de campanha de vacinação de modo a preservar o trânsito entre pacientes que estejam na unidade por conta de complicações relacionadas ao Covid e priorizar os idosos. Dentro da unidade foi orientado que todos os membros da equipe planejassem um fluxo de circulação do paciente suspeito para Covid com sintomas respiratórios diferente dos demais pacientes. Então, a gente pede que isso seja garantido para evitar, assim, esse contato entre os pacientes que têm sintomas respiratórios e os que estão na unidade por outras razões. A orientação é que as situações eletivas elas sejam resolvidas em outro momento. Essa exposição de ir até a unidade, por mais que tenha toda essa cautela lá dentro, deve ser evitada ao máximo. Por essa razão que a gente está atendendo as urgências, as emergências na atenção básica e os pacientes com sintomas respiratórios. Uma exceção foi aberta para gestantes, para elas realizarem o pré-natal, tendo em vista que essa assistência não pode ser descontinuada, mas com toda a cautela possível para que elas não se aproximem, nem fiquem em mesmo ambiente com pessoas com sintomas respiratórios para protegê-las do risco. Realizar atividades educativas na unidade enquanto eles aguardam os atendimentos. Essas atividades educativas, no manual do Ministério da Saúde, tem essa recomendação, porém a gente tem evitado porque a ideia é não aglomerar pessoas dentro da unidade, então não vai ter público para isso.
toda oportunidade que vocês tiverem, sejam em visitas domiciliares adaptadas, como a gente vem orientando, ou em grupos de WhatsApp, aproveitem para educar a população de vocês em relação a esse risco, né? A gente está vendo aí muita negação por parte de alguns indivíduos. Faz parte. Toda vez que a gente recebe uma notícia difícil, né, enfrenta uma fase problemática, a psicologia explica. A primeira estratégia é negar. Então, temos que ter tolerância, temos que ter paciência, entender. Mais para frente, eles vão entender que tudo isso é real, né, e que precisa ser encarado. Em relação às visitas domiciliares, a recomendação é evitar realizar atividade dentro do domicílio. A visita estará limitada apenas à área peridomiciliar, ou seja, ao redor do domicílio. Na frente, nos lados, no fundo, no quintal, no terreno. Evitar entrar, porque aí é ambiente fechado, a proximidade pode ser que seja maior e o risco vai ser maior de contaminação. Priorizar a visita aos pacientes de risco. Quem são esses pacientes de risco? Pessoas com 60 anos ou mais, com doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, doença renal crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar, doença voltada à imunossupressão, ou pessoas que tomam imunossupressores. A imunidade cai e essa pessoa está mais exposta ao risco. Caso tenham dúvidas em relação a quem sejam esse público, consulte o gerente da unidade que ele vai conduzir melhor sobre a identificação. Essas pessoas fazem parte de um grupo de risco, né, e precisam de um cuidado mais intenso. Devemos manter o distanciamento do paciente no mínimo de 1 metro. Estamos recomendando 2 metros de distância, tá bom? E caso, esses 2 metros, caso não tenha máscara cirúrgica, né? Mas vocês estão recebendo máscara cirúrgica para poder trabalhar de forma mais segura. Higienizar as mãos com álcool gel, na impossibilidade de lavar as mãos. A gente sabe que em visitas domiciliares, se a recomendação é que vocês não adentrem o domicílio, vai ser complicado essa higienização das mãos, mas vamos conversar com a gestão e acredito que vai ser bem acolhida essa demanda para que vocês recebam álcool gel para poder trabalhar. Nos casos de visita a pessoas com suspeitas de Covid, sempre utilizar máscara cirúrgica, sempre. E não espere surgir sintomas respiratórios para você utilizar máscara cirúrgica. Como já foi dito anteriormente, o paciente assintomático ele também pode ser transmissor. O agente comunitário de saúde que apresentar febre e qualquer sintoma respiratório, como tosse, coriza, dor de garganta, falta de ar, ele deve permanecer em isolamento domiciliar, conforme a orientação do médico e do enfermeiro. E aí, esse isolamento, né, vai ser dado pelos profissionais de saúde da sua equipe e é importante que seja obedecido, tanto você quanto os membros de sua família, para evitar que você dissemine em seu ambiente de trabalho, na sua comunidade. E aí, pessoal, para finalizar, né, juntos somos mais fortes. Juntos meio que separado, porque a gente não pode se aproximar tanto, né, faz parte da segurança como medida de prevenção, mas a gente sabe que está junto no sentido de torcida, de estar no mesmo barco, de lutar para que Bela Cruz não sofra o que alguns outros municípios vêm sofrendo. A gente sabe da realidade do nosso município, não temos leitos de UTI aqui, vamos contar com grandes centros como Sobral, e vai chegar uma hora que os leitos de UTI vão lotar. Não vamos esperar acontecer isso para se preocupar ainda mais, para se dedicar ainda mais, né? Chegou a hora de deixar de lado todas as amarras possíveis e dar o máximo de nós enquanto profissionais. E eu conto com vocês são essenciais aí nesse controle, nesse monitoramento, na identificação de novos casos, na orientação dos casos suspeitos e confirmados. Estamos precisando de todo mundo muito fortalecido para enfrentar essa batalha. E eu digo a vocês que eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Contem comigo, tá bom? Todo mundo sabe meu contato, precisando, pode me procurar, tá bom? Até o próximo vídeo e eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês.
Caso tenha alguma dúvida ainda relacionada ao que foi apresentado hoje, pode me procurar que a gente esclarece, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus.